Vocês já ouviram falar de um tal de um anime chamado Neon Genesis Evangelion? É um anime um pouco popular, pra dizer o mínimo. Mas ele carrega consigo uma peculiaridade enorme, que é o seu nome. Por que exatamente existe um anime, uma obra de animação, um desenho animado japonês, que tem Evangelho no nome? Algumas coisas. Primeiro de tudo, por que eu tô chamando o anime de Evangelion e não Evangelion? Muitas pessoas me perguntam isso, e a explicação é muito simples. Em japonês, eles pronunciam o anime assim, porque o nome do anime vem do grego. Evangelion é uma palavra do grego. É exatamente a mesma origem da palavra evangelho, como vocês conhecem do contexto religioso, como aparece na Bíblia. Na verdade, o anime tem dois nomes. Um nome em japonês e um nome em grego. O nome de Evangelion, em grego, é esse nome que é mais conhecido pela sua pronúncia em inglês, né? Neon Genesis Evangelion. Então vamos lá, uma palavra de cada vez. O que significa? Neon tem a ver com neo. Neo é uma palavra que aparece muito no próprio português, é um prefixo para várias palavras e significa novo. Então quando você vê qualquer ideologia, qualquer ideia que tem neo antes, significa que essa é a nova versão dessa ideia. Talvez você esteja se perguntando se isso tem alguma coisa a ver com o elemento, né, neon, que também é utilizado nas lâmpadas de neon. E tem, é a mesma etimologia. O elemento é chamado neon por causa da palavra em grego para novo, porque era um elemento novo. Mas não tem nada a ver com o anime em si. Mas ok, então, próxima palavra. Então, neon significa novo e Gênesis. O que significa Gênesis? Como vocês devem imaginar, Gênesis é uma palavra conhecida porque aparece na Bíblia. Significa começo. Gênesis é o nome em grego do primeiro livro da Bíblia. Não é o nome original, tá? Então, na verdade, o livro foi escrito em hebraico, e em hebraico, o livro de Gênesis tem um outro nome. Mas, em grego, o livro é conhecido como Gênesis, em português ele é conhecido como Gênesis, e significa começo. Então, Evangelion, Neon, Gênesis é um novo começo. E o que significa, então, a última palavra? Evangelion. Evangelion vem do grego eu e agelios, se eu não me engano. Agelios que tem a ver com mensageiro, ou mensagem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa palavra, porque ela também é importante para uma outra explicação. Mas, o que isso significa? Significa boas notícias. Evangelion, ou seja, em português, evangelho, significa literalmente boas notícias. Fazendo associação religiosa, então. Quando você vê na Bíblia os 4 evangelhos, o que isso significa? Os nomes completos desses evangelhos são o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e assim por diante. Ou seja, as boas notícias, as boas novas relativas a Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo a pessoa que escreveu o livro. No anime, Neon Genesis Evangelion significa as boas novas de um novo começo. As boas notícias de um novo começo. E se você assistiu o anime, você sabe por que ele se chama assim. Pelo menos se você viu e entendeu o final. Porque muito de Evangelion é exatamente isso. Esse absoluto caos que acontece quando esses monstros estão atacando a Terra. E cabe a este grupo de adolescentes, por motivos da história, utilizar robôs gigantes. Não são exatamente robôs, mas enfim, spoilers. Usar essas criaturas que eles montam para derrotar esses monstros e possivelmente ocasionar um novo começo da humanidade. Enfim, é meio complicado de explicar sem spoiler o negócio inteiro, mas faz sentido que esse seja o título do anime, porque ele é sim uma história sobre as boas novas de um novo começo. Mesmo que não pareça que esse começo seja tão bom assim, mas no fim das contas ele é, porque a obra tem um final feliz. Bom, mas esse não é exatamente o nome do anime em japonês. Tem diferença? Então, tem uma diferença pequena, sutil, mas tem. Em japonês, o anime se chama Shinseki Evangelion. Ou Evangelion, pra pronunciar como os japoneses falam, né? Então, Evangelion é exatamente a mesma palavra, com o mesmo significado do grego, e é por isso que eu falo ela Evangelion e não Evangelion, porque a palavra vem do grego, e em grego, eles não têm esse som de J, eles pronunciam o G mais forte. Mas, as palavras Shinseki não significam, ou Shinseki, eu acho que é a pronúncia mais certa, não significam novo começo, mas sim novo século. Então, Shin quer dizer novo, e Seki quer dizer século. Mas é basicamente isso. Em japonês, o nome do anime é muito parecido. É as boas novas do novo século. Conotação um pouco diferente, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Mas ok, interessante. Mas aí vem a grande pergunta. Então, Evangelion é um anime evangélico? Porque ele tem um monte de referência a coisas bíblicas? Então, eu não recomendaria você pensar no anime dessa forma, você vai se desapontar muito. Mas isso não quer dizer que esse anime não tenha muitas conotações e referências e conceitos que vêm de várias religiões, certo? A mais óbvia delas é o fato de que os monstros contra os quais os protagonistas lutam são chamados de anjos pela obra.
E tem algumas outras coisas. Quando esses anjos explodem, por exemplo, eles explodem no formato de uma cruz. Mais pra frente na obra, você vê referências a conceitos da Cabala, que é uma religião judaica, né? Então você vê símbolos como a árvore da vida, que é um símbolo também usado na alquimia, e várias outras coisas desse tipo. Um dos anjos, né, o originador da humanidade, na verdade não da humanidade, o originador dos anjos, o primeiro anjo é Adão. E aí você tem uma outra criatura, um outro ser monstruoso que chama Lilith, que não aparece na Bíblia, mas que é conhecida principalmente da Cabala, como sendo a primeira esposa de Adão, a mulher que veio antes de Eva, segundo essa visão de mundo, essa ideia. Mas o que isso tudo significa? O que isso significa exatamente? Bom, é difícil explicar assim um por um cada um dos símbolos, e muitos deles não têm um significado específico, eles são mais uma escolha estilística, é mais estar ali porque é legal, sabe? É simplesmente uma coisa que os autores acharam bacana de colocar. Mas existem ainda algumas conotações interessantes que dá pra você tirar. Por exemplo, do fato de que os antagonistas da obra se chamam anjos. Por que os protagonistas de Evangelion lutam contra anjos? Vocês já pararam pra pensar nisso? Pois então, me permitam trazer pra vocês uma curiosidade muito interessante. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então, na Bíblia, sempre que se fala de um anjo, a palavra é literalmente mensageiro. Mas o interessante aqui é porque não existe nenhuma diferença na gramática da palavra que explique que ela se refere a um mensageiro celestial, a um ser espiritual. Anjo significa mensageiro, pode ser um mensageiro humano ou angelical. Então, na própria Bíblia, você só sabe que um determinado mensageiro é angélico, é espiritual, é um ser celeste, pelo contexto. Que a palavra em si não significa isso. Ela simplesmente se refere a um mensageiro. Inclusive, existem versículos bíblicos em que, dependendo da sua tradução, você às vezes vai ver uma nota de rodapé que diz, né? Tá escrito lá anjo, e na nota de rodapé diz ou mensageiro. Que às vezes o contexto não é suficiente pra você dizer se é um mensageiro humano ou não. E aí, no caso desses versículos, é porque, né, não é relevante ao contexto, o que importa é que é um mensageiro, então eles não se importaram em explicar exatamente o que era. Mas por que isso é interessante? Porque a conotação aqui é a de que os inimigos em Evangelion, por ser anjos, são, portanto, mensageiros de Deus. E é exatamente isso que o Shinji diz em um episódio do anime, se não me engano no episódio 14. Mas então, o detalhe interessante sobre os anjos especificamente é porque eles não são chamados de anjos em japonês. Em japonês, os inimigos contra os quais os nossos protagonistas lutam se chamam Shito. Se escreve S-H-I-T-O, Shito. E o que Shito significa? Shito significa apóstolo em japonês. Então, na verdade, em japonês, eles estão lutando contra apóstolos. Isso é muito estranho, se você parar pra pensar. O que tem a ver esses seres monstruosos, possivelmente alienígenas, com apóstolos? Aí é que tá, e aí que vem o grande trocadilho. E o motivo pelo qual eles são chamados de anjos, na versão em inglês, na versão em português e tal. A palavra apóstolo, no grego original, vem do grego apóstolos, também tem uma conotação de mensageiro. Também se refere a alguém que transmite uma mensagem divina. Só que apóstolo geralmente tem a conotação de um mensageiro humano. Na Bíblia, ela só é usada para um grupo muito seleto de pessoas, no caso, os 12 apóstolos que Jesus escolheu, mais Matias, que foi selecionado depois, mais o apóstolo Paulo. Mas também tem essa conotação de mensageiro. E essa conotação fica mais óbvia quando você pensa em números, né? Existe um número fixo de Shito, né, de anjos, de apóstolos em Evangelho. E na Bíblia existe também esse número fixo. São 14 apóstolos no total. E aí vem a pergunta, tá, mas o que isso significa exatamente? Existe um significado maior? É isso que faz Evangelion ser incrível? Sendo bem sincero, não. Aquela coisa, cara. Eu gosto muito de Evangelion, por quê? Porque Evangelion é um excelente estudo de personagem. Porque os personagens são absolutamente incríveis, extremamente bem escritos, e os autores conseguiram colocar eles em uma obra que consegue entrelaçar bem o drama de cada um deles com a história de ficção científica que eles estão tentando contar. O fato de que o anime tem várias referências e conotações e conceitos religiosos é algo que eu acho interessante por si só, independente de qualquer outra coisa. Não é o motivo de eu achar o anime incrível, mas, já que eu já acho ele incrível, né, saber mais coisas sobre ele não machuca ninguém, né? Bonus Area. Fala sobre a cena do hospital no The End, a sua visão sobre ela. A cena do hospital é uma cena altamente perturbadora por razões óbvias, e é uma cena muito importante pra você entender como o personagem funciona, a forma de pensar dele e o momento da vida em que ele está, que é um péssimo momento, ele tá na merda. Isso é uma coisa que já dava pra você saber, como todo o resto, mas acaba que você consegue essa conotação adicional porque você vê o quão no fundo do poço o cara tá. Que esse é o tipo de coisa que ele tá disposto a fazer, sabe? Então é uma cena forte, é uma cena nojenta, é uma cena que se eu fosse diretor da obra eu não faria. Simplesmente porque eu não gosto.
Mas é uma cena que precisa ser compreendida nesse contexto. Não é o que eu já vi algumas pessoas dizerem, uma cena que representa o ódio do autor pelos fãs, ou algo bizarro desse tipo. Não tem absolutamente nada a ver, tá? Aê, caramba! Tô estourando o microfone, mas que se dane. Cara... É só isso, cara. Era só falar de Evangelion. Era só falar de Evangelion, cara. Falar de Evangelion é a solução. Meus amigos, Celeste é um jogo fácil para crianças, para bebês recém-nascidos, senhoras e senhores. Eu demorei o quê? Semanas pra poder fazer isso? Nada demais, sabe? Pouca coisa, assim. Aliás, vocês estão mandando no chat, eu acho inteiramente apropriado. Eu acho que agora é o momento de nós saborearmos essa vitória. Senhoras e senhores. Parabéns. 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 Boa, Shinji. Muitos parabéns. 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 Obrigado. Obrigado, pai. Adeus, mãe. E a todas as crianças do mundo, parabéns.